Bem, eu sou Inocêncio Uchoa, eu sou juiz aposentado, eu sou advogado, sou membro da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, também da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que envolve advogados, servidores, pessoal do Ministério Público, operadores do direito em geral, e também do Movimento Democracia Participativa, né? Eu sou também ex-preso político, né? Enfim, tem toda uma vida de defesa das causas populares, né? Da nossa democracia. Combatemos a ditadura militar e agora estamos de novo na luta para não deixar sucumbir a nossa frágil democracia. Nós conquistamos com muitas, a duras penas, né? A partir da anistia de 79 e depois com a Constituição Federal de 1988, que agora está completando 31 anos. Os erros do processo que levou à prisão do Lula lá no início, a condenação do Sérgio Moro em Curitiba. Olha, são muitos os erros desse processo. O que acontece é que a Lava Jato, com o interesse, né, com o apoio da mídia, grande mídia, forte da grande mídia, né, eles conseguiram, na esteira da eleição do Bolsonaro, mais atrás um pouco, né, do impeachment da Dilma, e toda aquela campanha fora Dilma, fora PT, o PT é corrupto, coisa desse tipo, que envolveu a população toda, né? Toda uma mídia integralmente voltada para essa questão, diariamente colocando milhares e milhares de notícias falsas, inclusive, não só nas redes sociais, mas também na própria mídia pesada, né? Acabou criando uma situação em que os membros do Ministério Público, em conluio com o senhor Moro, né, então juiz da 13ª Vara lá de Curitiba Federal, eles resolveram, digamos assim, no meu entendimento, né, acabar com o PT mesmo, né, começando pela prisão do presidente Lula. Então, digamos assim, é uma história com o fim já desejado, né, e acabar com o PT a partir da prisão do Lula, digamos, tirar o Lula da jogada política, né, evitar que ele fosse, inclusive, presidente da República. Isso, a partir daí, e com a mídia muito forte a favor, quer dizer, a opinião pública apoiando, eles, os operadores lá de Curitiba, tanto o juiz como os membros do Ministério Público, Dallagnol e companhia, eles se acharam com o direito de fazer processo, né, iniciar vários processos, e eles estavam tão certos da impunidade enfim, do resultado, que por má fé, ou por descuido, ou por incompetência, cometeram vários erros naqueles processos. E tem nulidades daqueles processos, são erros que levam a nulidades, né? Essas nulidades que são tão graves que elas anulam completamente o processo. Não são nulidades sanáveis. São vários tipos de nulidade que tem naqueles processos. Pode falar alguma? Posso, sim. Por exemplo, começa com o foro. O foro não é competente. O foro de Curitiba não é competente para julgar as causas que aconteceram em São Paulo. Ora, é fácil entender. O cidadão compra um apartamento em Fortaleza, ou no Recife, ou em São Paulo, que seja. Se há um problema, digamos, no pagamento, há uma disputa qualquer, um conflito qualquer nesta relação, qual é o foro competente? É o de Fortaleza, se foi aqui em Fortaleza que ele comprou o apartamento. É no Recife ou em São Paulo, que seja. O foro é o do local onde aconteceram os fatos. Não pode ser, no caso de São Paulo, por exemplo, no caso do Lula, o triplex, objeto, né, da ação lá contra o ex-presidente Lula, ele se localiza em Guarujá, na praia de São Paulo. Por que o foro é o de Curitiba? A mesma coisa o de Atibaia. Então o foro não é competente. Na verdade é o seguinte, fizeram uma confusão grande, todo mundo se lembra daquele famoso PowerPoint, né, em que dinheiro da Petrobras, de 2 contratos da Petrobras, eram retirados, eram de propina, né, eram levados para um caixa geral, e esse caixa geral ele pagava as contas do PT, das contas da campanha, e teria também sido utilizado para pagamento do tal do triplex.
o que na prática não aconteceu. Quer dizer, o desenvolvimento do processo, né, as provas coletadas, não confirmaram essa hipótese. No caso a condenação do triplex é completamente estúpida. Não há nenhuma prova. Ele acabou, como não tinha prova, o Lula acabou sendo condenado, segundo o Moro, pela delação do presidente da OAS, né, o Léo Pinheiro, que também era réu no mesmo processo. Inclusive, neste caso específico, é interessante esse momento, porque todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar processo da Lava Jato, que até então não tinha julgado, né? O Supremo Tribunal Federal, um ou outro ministro tinha intervido no processo, tinha feito algum tipo de decisão incidentalmente, num caso ou no outro, num pequeno aspecto, mas em julgamento de mérito mesmo, só houve 2 até agora. Um do Alexandre Bendini, que foi presidente do Banco do Brasil e também da Petrobras. O Supremo anulou o processo. Mandou devolver para a primeira instância para fazer novo julgamento em razão de quê? Porque no processo do Bendini haviam réus, eram vários réus, alguns deles fizeram delação premiada e outros não. E ao notificar as partes para fazer as suas razões finais, apresentar as suas razões finais, o Moro notificou todos os réus no prazo comum e não podia. Ora, se há delatores, o delator, no caso, deixa de ser correto, ele continua sendo réu no processo, mas ele é um réu diferenciado. Ele tem interesse na condenação do outro. A validade da delação premiada dele vai depender da condenação do outro. Então, ele passa a ser, na verdade, uma espécie de assistente de acusação. Então, é claro que este cidadão tem que ter um prazo. Primeiro deve ser ouvido ele, né? As razões finais devem ser apresentadas primeiro por ele, né? Para que o outro, que não fez delação, né? Cuja sentença vai depender daquele que delatou, fale por último, é claro. Primeiro fala a acusação, é um princípio da amplo do direito de defesa. Primeiro fala a acusação, depois fala o acusado. Não pode inverter esse processo. É o que aconteceu. Porque o que é, então, as razões finais? Apenas um detalhe. É o seguinte, o processo ele tem um rito, né? Começa com a acusação, no caso do processo penal, começa com a acusação do Ministério Público, no caso específico, a outra parte é notificada para se defender, apresenta sua defesa, e se inicia uma outra fase, que são a fase da coleta de provas, que a gente chama de instrução do feito, né? O feito vai ser instruído. Então, é o depoimento da parte, da acusação, depoimento das testemunhas, de um lado e de outro. Ao final de apresentação de documentos, provas periciais que forem necessárias, ao final de todo esse conjunto, essa coleta de provas, as partes são chamadas para apresentar razões finais. Quer dizer, é a sua visão da sua situação em razão de tudo que ele foi coletado. Então, se eu sou o acusador, eu digo, olha, esse conjunto de provas mostra que o fulano de tal, de fato, cometeu tal e tal irregularidade, portanto, deve ser condenado. Ou então peça absolvição, que era o que devia acontecer. Né? O Ministério Público devia ter pedido a absolvição do Lula. Por quê? Porque o Lula não se comprovou que o Lula tivesse comprado aquele apartamento. Nem sequer teve intenção de comprar, inclusive. E foi 4 anos depois de ele sair da presidência da República. Não tinha nenhuma relação, conexão, nada com nada. Pois bem. Mas dentro disso não aconteceu no caso do Moro com Lula, né? Nesse período. Né? Eu vou chegar lá. Então, no caso do Bendini, o que aconteceu? Os corréus foram chamados para se manifestar em razões finais num momento único, no mesmo prazo, digamos, 10 dias, para todos apresentar. Não podia ser dessa forma. Primeiro, tinha que dar 10 dias, prazo que fosse, para aqueles que tinham delatado, que passaram a ser acusadores, né? E depois 10 dias para os outros, inclusive para o Alexandre Bendini. Esta mesma situação aconteceu no segundo processo, né? Que foi agora confirmado pelo Supremo Tribunal Federal por 8-3, 8 ministros a 3, anularam o processo e mandaram devolver para a primeira instância para corrigir o erro do seu Moro. Isso aí foi erro do juiz. Juiz incompetente ou de má fé. Eu espero que tenha sido
de incompetência, né? Porque de má fé é demais, mas enfim, tem que devolver. Agora, isso se aplica ou não se aplica ao Lula? Olha o que acontece. O Supremo, quando decidiu por 8-3 que aquele processo era nulo, em razão de quê? De que os delatores, os correios delatores, foram ouvidos no mesmo prazo, ou seja, os delatados não foram ouvidos depois da delação, né? Ele resolveu fazer uma modulação. Porque são 70 e tantos processos, se eu não me engano, pelo menos eu soube isso, a gente ouve pela imprensa, que estão na mesma situação, né, que já foram julgados e estão chegando ao Supremo Tribunal Federal. É claro que esse julgamento ele vai interferir nos outros processos, porque todos eles, nos que têm essa mesma situação de delação, de correios que delataram, vai acontecer a mesma coisa, porque todos eles, por incompetência do foro, do juiz, de piso, do seu Moro, eles foram notificados para apresentar razões no mesmo prazo, quando devia ter sido em prazos diferentes. Primeiro os delatores, depois os delatados. Primeiro a acusação, depois a defesa. Como é que você vai se defender de uma coisa que você não tem acusação completa? Pois bem, agora, isso se aplica ou não se aplica ao processo do triplex? Esse é o problema. Porque no caso do processo de Atibaia, ele se aplica integralmente. Né? Porque se tem processo, na Atibaia não tem em todos os processos, no geral, se aplica. Agora, no caso do processo do triplex, é diferente. Por quê? Porque no caso do triplex, o delator, Corréu Léo Pinheiro, ele apresentou a delação depois das razões finais, entendeu? Quando o juiz mandou que as partes se pronunciassem em razões finais, em prazo comum, até então não tinha problema nenhum, porque não tinha tido delação. Só que entre apresentar as razões finais, já depois da apresentação das razões finais, e antes disso, depois disso do julgamento, entre as razões finais e o julgamento, houve a delação que foi juntada no processo e que serviu de base para a condenação do Lula. Ora, o juiz tinha que ter, ao se apresentar novos fatos, no caso da delação, ele teria que notificar o Lula para fazer um adendo às razões finais dele, já apresentadas antes. É natural. Não é possível, porque a delação do Léo Pinheiro trouxe fatos novos, sobre os quais o Lula tinha o direito de se manifestar, o direito de se defender. E não foi feito isso. Por isso que esse processo também é nulo. E o Supremo Tribunal Federal tem sim que anular o processo por este motivo. Porque existem outros motivos que também anulam o processo. Esses processos vão ser anulados por vários motivos. Cada um desses motivos, de per si, anula o processo. Então, no caso específico, a modulação, apesar de que há um detalhe diferenciado, mas o fato é o seguinte, é que o Lula não foi notificado para apresentar um adendo, fazer um adendo, ou então apresentar novas razões finais, que era o que devia ter acontecido. Esse processo é completamente nulo. Há hoje uma súplica muito grande, há digamos assim, uma exigência hoje da comunidade, no sentido de que não somente o Lula seja solto, mas o Lula seja livre. Porque as pessoas perguntam o seguinte, mas o Lula não quer mais, está se negando a sair da prisão. Está se negando a sair da prisão. E ele não lutou tanto pelo Lula livre? Sim, claro, todos nós lutamos para que o Lula seja livre. Mas uma coisa é Lula livre, outra coisa é Lula solto. Lula solto significa ainda com restrições. Né? Jamais Lula com tornozeleira eletrônica, jamais impondo uma multa de 4 milhões, mais de 4 milhões de reais para ser pago. O Lula é inocente. O Lula está sendo vítima de um processo completamente ilegal e ilegítimo. O Lula deve ser, além de solto, livre. E Lula livre significa Lula solto sem restrições. Esses processos têm que ser anulados. Nós queremos Lula livre com os processos anulados. Porque esses processos são anulados por este fato, pelo fato de Lula não ter se manifestado ao tempo normal dele, no direito dele, mas por outros motivos também. Nós temos uns 4 ou 5 motivos que anulam de per si cada um desses motivos, cada um desses fatos, pela sua gravidade, são suficientes para anular os processos. Quer ver? Por exemplo, o foro é incompetente. O foro não pode ser de São Paulo, que os fatos de Curitiba, porque os fatos se deram em São Paulo. Isso aí, isso por si só, isso gera uma nulidade absoluta do processo. Né? Outra nulidade, o juiz é parcial.
Hoje não há mais dúvida de que o próprio Supremo Tribunal Federal, pela voz de vários ministros, né, como no caso do ministro Gilmar Mendes, o ministro Lewandowski, tem insistido nessa coisa, que na parcialidade do juiz. Depois das revelações do The Intercept, não há mais absolutamente nenhum. Que aquilo que a gente dizia antes, de que o juiz estava sendo imparcial, isso se revelou, se configurou, se comprovou concretamente nas conversas entre o Moro e o Dallagnol, entre Dallagnol e os seus colegas, que foram reveladas pelo Intercept. A parcialidade do juiz era tão grave, era tão visível, que eu acho que você está se lembrando, você que está me ouvindo aqui, que quando o Lula foi prestar um depoimento no processo do Triplex ao juiz Moro, naquela semana, uma dessas revistas nacionais, eu acho que foi a Veja, trouxe na capa 2 boxeadores. Né? A capa da Veja, ou da Isto É, não sei, acho que Veja, ela trazia 2 boxeadores. Um era o Lula, e o outro quem era? Era o Moro. Era o juiz Moro, os dois, né, vestidos de boxer e tudo mais. Essa era a percepção que se tinha naquele momento, que a sociedade tinha naquele processo. Era tão visível que o Moro estava contra o Lula, que a capa da revista não é pouca coisa. Uma revista nacional, uma revista internacional, traz uma capa desse. Poderia ter sido o Dallagnol, que era o acusador, mas não era, era o julgador. O The Intercept, as revelações, mostraram que o Moro, além de julgar o processo, além de julgador, também era um jogador do outro lado. E muito mais do que um jogador, ele era o capitão do time. Traçava estratégias, dizia quais deviam ser as provas a serem apresentadas. Falava, troca essa procuradora porque essa está sendo muito fraca, troca por outro. Quer dizer, estabelecendo estratégias. Isso é gravíssimo, isso anula o processo radicalmente. Esse processo do Lula, do Triplex, ele é radicalmente nulo. Né? E mais, a imparcialidade do juiz, ele digamos assim, a mula mestra, digamos assim, é da essência da magistratura. O juízo, ele tem que ser imparcial. O juiz tem que ter naturalmente, vários atributos. Ele tem que ser independente, ele tem que ser probo, ele tem que ser prudente, ele tem que ser competente, ele tem que ser afável, ele tem que receber bem as partes, ele tem que ter, digamos, o juiz tem que ser distante, mas o juiz tem que ser principalmente imparcial. Porque a imparcialidade do juiz, ela torna completamente nula, ela é grave, porque o juiz imparcial, ele trai a toga que ele veste, ele trai as partes do processo, porque as partes confiam que estão diante de um juiz imparcial. Se o juiz tem um lado, ele está traindo a boa-fé da parte. Isso é muito grave. Ele trai a toga. Quando ele veste a toga, ele se compromete a ser imparcial. Ele se compromete a cumprir os deveres do cargo, a cumprir o devido processo legal, as leis brasileiras. E não que obrigam que o juiz dê a cada parte o amplo direito de defesa. E para o Lula tem sido negado o amplo direito de defesa, inclusive em relação aos advogados. Todo mundo viu nos depoimentos do Lula, que foram mais visíveis, que o juiz interpelava, impedia que o doutor Zanin, Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, fizesse as perguntas até o fim, que fizesse as interpelações. Era um combate cerrado ali. O advogado, coitado, quase nem podia perguntar, quase não podia falar, porque o juiz não deixava. Dentro do processo, várias irregularidades. Por exemplo, notificar o Zanin, o advogado, para se manifestar sobre 1.200 folhas em 24 horas, juntadas pela outra parte. Né? A gravação, né? As gravações, não só ilegais em relação ao Lula, né? O Lula e sua família, que isso é crime, isso é um crime específico. Né? Gravar e divulgar conversas pessoais, particulares do cidadão e sua família. Isso é um crime específico. A lei 9.600, não me lembro aqui o número da lei, específico. Né? Além disso, a gravação ilegal também dele, do Lula, das conversas dele com a presidente da República. E divulgando essas gravações, né, em momentos importantes na vida política do país, para interferir na vida política do país.
né? A parcialidade do Moro, ela é terrível. E ela traz a justiça e ela traz a sociedade. A sociedade, quando unge ao juiz, ao cidadão, ao cargo de juiz, quando eleva a essa condição de juiz, ela espera que ele seja honesto com as partes. Ele trai a toga, ele trai a própria sociedade. Isso é gravíssimo, né? Trai a boa-fé da sociedade, das pessoas especificamente que estão ali esperando que o juiz seja imparcial. Então, isto é outra nulidade gravíssima. Quer ver outras nulidades? As provas periciais que não foram produzidas e que foram requeridas. No caso do triplex, por exemplo. No caso do triplex. A defesa do Lula pediu por várias vezes, que fossem feitas perícias, que fosse feita uma perícia no apartamento triplex para constatar, para verificar quais eram as benfeitorias que tinham sido aplicadas naquele apartamento. E que, inclusive, são por conta dessas benfeitorias que tem essa multa de 4 mil, que equivale aos R$ 500 mil, o próximo disso. O que é? Isso aí é a multa aplicada em razão do valor que seria do apartamento hoje. Porque o apartamento não vale nem 1 milhão, mas, enfim, está lá 4 milhões e tanto. Pois, em parte desses valores, seriam as benfeitorias. Precisa quantificar isso, precisa verificar se existe. Pois o senhor Moro negou, indeferiu todas as perícias que foram requeridas, as perícias técnicas, os trabalhos periciais desse caso. Sem falar de outras coisas, né? São várias nulidades. Então, cada nulidade dessa em si, ela anula o processo. Bom, isto, anulando o processo, ele volta para a primeira instância, né, para o juiz, né, de primeira instância. Agora já não é mais o Moro, que é outro fato, né, o Moro receber, a partir da prisão do Lula, irregular, tirar o Lula da candidatura, né, do Lula, presidente da República, portanto impedir que ele fosse. O Lula seria presidente da República, hoje todo mundo sabe disso. E em razão desse fato, aí aparece o Moro como ministro da Justiça, que as gravações do Intercept já mostraram que foi um acordo antes da eleição, foi um acordo com o Bolsonaro. Está lá nas gravações do Intercept. Não estou dizendo isso aí, não sou eu que está dizendo. Todo mundo sabe que são públicas essas gravações. De modo que esse processo, além de tudo, são nulos. Mas, além de tudo, além das nulidades, tem a questão do mérito, da absolvição. O Lula precisa ser absolvido disso. O Lula não cometeu nenhuma ilicitude em relação... Ele não quis comprar aquele apartamento triplex. A mesma coisa do sítio de Guarujá, do sítio de Atibaia. O sítio de Atibaia é uma coisa também gravíssima. O sítio tem dono, o dono ratifica que é dele, que todos aqueles benfeitorias foram pagas por ele. Agora, qual é o problema de você ter um apartamento, um sítio, numa casa de campo, e emprestar para um amigo seu, e sendo esse amigo de 30 anos, e sendo esse amigo o Lula, o homem internacional que é recebido pela rainha na Inglaterra, e que sendo esse homem, um homem que todo mundo quer ficar, que naquele momento queria ficar perto, queria pelo menos olhar para a cara. E sendo esse homem um ex-presidente da República, quem é que não empresta seu apartamento ou sua casa de campo para esse cidadão? E isso, por acaso, torna o cidadão proprietário do imóvel? Mudou lá na escritura? Alguém considera isso? Isso é uma insanidade. Então, no mérito, o Lula ele é inocente. Por isso que não basta Lula solto, precisa ter Lula livre de processo, livre com os processos completamente anulados. É isso que nós estamos lutando nesse momento. É isso que a população precisa saber e precisa se engajar também nisso, né? Nessa luta, porque esta luta também é uma luta por democracia. Nós não podemos aceitar que, se um ex-presidente da República acontece uma coisa dessa, imagina com o cidadão comum. Quer dizer, admitir essa irregularidade que tem sido feita nos processos da Lava Jato significa que essas irregularidades podem acontecer em todos os processos do Brasil. Aí meu amigo, é brincadeira, né? Nós não podemos viver nessa insegurança jurídica. Então é essa luta que nós estamos travando desde sempre, né? Que começou contra o impeachment da presidente Dilma, o impeachment que depois se mostrou sem crime nenhum de responsabilidade, e depois vai com diversas medidas que o governo tomou, que já estavam
reforma da Previdência, terceirização estúpida que foi feita, né? Hoje praticamente não tem empregado com carteira assinada, e quando tem é com emprego precarizado, salário mínimo que não está mais sendo corrigido anualmente, sem falar dos aumentos de impostos, a entrega das riquezas nacionais, toda a reforma da Previdência que está sendo aprovada aí, que com muito esforço, pela luta que nós tivemos, que a oposição teve nesse país, a gente conseguiu manter o benefício de prestação continuada e a aposentadoria do trabalhador rural. Estudos mostram que cerca de 70% dos trabalhadores de hoje não se aposentam, porque não completam o número de anos necessário, e quando completam, e não se aposentam. Hoje essa reforma da Previdência significa o quê? Você vai trabalhar mais tempo para se aposentar com menor valor, tirando quase 1 trilhão de reais das costas das camadas mais pobres da sociedade, do povo brasileiro, daqueles que precisam efetivamente. Já se fala, inclusive, no fim do SUS, né? Porque com aquele congelamento da época do Temer, que esse governo aprovou, o governo, assim, todos esses aí aprovaram a reforma trabalhista do Temer, aprovaram essas reformas do Temer. Naquele congelamento, aquela PEC que congelou por 20 anos, né, todos os gastos com saúde e educação, gastos sociais, elas tiveram apoio de quem? Exatamente desse povo que está no governo de hoje, do povo do PSL, do PSDB, do DEM, esses partidos aí que sempre votam contra o povo. Pois bem, já se fala hoje que o SUS vai se acabar. E aí onde é que o povo vai ser atendido mesmo? Vai morrer na porta do hospital? Já não tem mais os mais médicos, né? Porque os mais médicos, eles iam para onde? Lá para as periferias, lá para onde o médico tradicional daqui do Brasil não quer ir. Eles iam. E ali ele atendia, se antecipava, fazia um atendimento preventivo, né? Uma pessoa que está ali com insuficiência cardíaca, que está ali com uma pressão alta, que está ali com determinada febre, o médico vai ali e atende, e aquilo se resolve. Agora, esse povo não tem mais esse atendimento, que significa o quê? Que vai morrer. Foi para isso que o povo votou. Foi para isso que o povo votou do Bolsonaro, para aumentar a jornada de trabalho. Já estão falando agora que vão tirar como é que se diz? A estabilidade do servidor público. Aí. Depois da reforma da Previdência, pode preparar, vem coisas mais graves. Vem o fim do SUS, tirar a estabilidade do servidor, vão acabar com o 13º salário, porque eu estou dizendo isso aí porque eles já disseram que vão fazer isso aí, só que estou dizendo não. O fundo de garantia. O fundo de garantia é outro, presta atenção, fundo de garantia. A proposta aí é o seguinte: o fundo de garantia hoje ele é concentrado na Caixa Econômica Federal. As empresas recolhem o dinheiro do fundo de garantia, que é do trabalhador, que é dinheiro do trabalhador, né? Que é dinheiro dele, economia que está sendo feita para ele, dele, com o nome dele, está do nome dele, do trabalhador. Então, o que é que acontece? No passado, antes dos governos do PT, as empresas elas recolhiam o fundo de garantia para os diversos bancos, para o banco que a empresa transacionava. Se o cara transacionava com o Banco do Brasil, era do Banco do Brasil. Se transacionava com o Bradesco, era do Bradesco, na época do BEC, enfim, todos eles. Muitos desses bancos foram vendidos, faliram, se transformaram em outros bancos, e o dinheiro muitas vezes sumiu. Isso aqui é verdade. Milhões sumiram. Isso o povo também não saiba. E agora, por isso, porque o governo concentrou na Caixa Econômica Federal. E o trabalhador pode, inclusive, agora, ele acompanhar seu fundo de garantia. Todo mês o depósito, o rendimento do fundo de garantia e tudo mais. O que eles querem? Querem voltar ao sistema anterior. Pegar são os 550 bilhões de reais e devolver para os bancos. Brincadeira, né? Quer dizer, os bancos vão voltar a administrar e o banco fala e vai à falência, é comprado por outro, passa para não sei para coisa, no fim o dinheiro some muitas vezes. Foi para isso que você votou, amigo? Foi não. Você foi enganado. Porque eu não acredito que alguém vote contra si próprio, contra seus próprios interesses. Né? Você não votou para destruir a Amazônia, você não votou certamente para entregar o nosso pré-sal. 75% dos recursos que o governo ia receber do pré-sal eram para a educação e para a saúde. E agora, sabe para onde é que vai? Para o bolso das empresas, inclusive nas internacionais, não estão nem no Brasil. Foi para isso que você votou? Não foi não. Você não votou para isso, eu tenho certeza. Você votou na boa fé e foi enganado. E está na hora da gente abrir os olhos e começar a pensar seriamente no que nós temos nas nossas condutas
Porque a política não é brincadeira, a política é coisa séria. E a gente está, nessa brincadeira, perdendo o nosso patrimônio, perdendo a nossa liberdade e perdendo os nossos direitos. O conluio Sérgio Moro, Rede Globo, a condenação do Lula e continuar preso. A quem interessa esse conluio? Rede Globo? A Rede Globo, da mesma forma que em 1964, quando ela apoiou o golpe, ela também apoiou o golpe contra Dilma Rousseff e todas essas medidas contra a população. Acontece que essas medidas, agora a verdade está vindo à tona, né? A Folha de São Paulo, o Estadão, muitas dessas grandes empresas de comunicação já perceberam, né, que não tem mais como sustentar essa mentira geral aí, esse governo fascista, esse governo antipopular e antinacional, entreguista, né? A soberania nacional está indo embora, já sabe que não pode mais, e passaram estão mudando de posição, estão finalmente reconhecendo que fizeram por equivocado, foi um equívoco, foram enganados também, se equivocaram. Mas a Rede Globo não. A Rede Globo, para variar, né, ela sempre insiste no erro. A Rede Globo não sei o que acontece. Sei que a Rede Globo continua agora tentando ainda manter essas aparências, embora já faça algumas críticas ao governo Bolsonaro. Mas, por exemplo, em relação ao impeachment da Dilma, ela continua na mesma posição. Quer dizer, apesar de todas as revelações do Intercept, ela ainda não se dobrou. No caso de 64, ela veio reconhecer que foi um equívoco depois de bem 30 anos, né? Acho que uns 5 ou 6, alguns anos atrás, depois de uns 40 anos, ela reconheceu que tinha se equivocado, que tinha errado, estava do lado errado, tinha ficado do lado que era contrário aos interesses do povo. Desta vez, até que tem bons motivos, né? Porque você vê que vários jornais, várias televisões já têm vários jornalistas importantes, sérios, né? Muitos desses partidos mesmo que chegaram a apoiar o impeachment e essas medidas antipopulares, eles estão voltando atrás. Pois bem, já está em tempo de voltar atrás. A Rede Globo está em tempo está no tempo dela realmente se convencer de que não está certo, que houve uma farsa, né, que o povo foi enganado e que o povo foi levado a acreditar que o PT era uma organização criminosa e que a prática mostrou que organizações criminosas são vários outros partidos, não o PT, e que o Lula não praticou crime nenhum, assim como a Dilma, e soltar o Lula, né, porque não é justo. E o Lula está na iminência até de receber prêmios internacionais, quem sabe até possa ganhar o prêmio Nobel da Paz. Agora acabou de ganhar o prêmio de como é que se diz? Cidadão Honorário de Paris. Né? Quantos prêmios o Lula tem recebido, mesmo preso? Aliás, é uma coisa interessante. As autoridades internacionais, os grandes figuras internacionais, eles veio a Curitiba visitar o Lula, mas ninguém visita o Palácio do Planalto. Qual foi mesmo a autoridade internacional que visitou o Palácio do Planalto nesses anos, durante esses 10 meses? Então, quer dizer, está na hora de ter coragem de decidir, mostrar, realmente voltar atrás, fazer autocrítica e se juntar a nós em defesa da nossa democracia, que está ameaçada, sim, pela legislação que tentam, de qualquer maneira, colocar essa lei, esse processo de distribuição de armas, facilitar o armamento para as pessoas. Quem quer a paz, a concórdia, não dissemina armas. Quem dissemina armas é porque quer praticar armas. Não está certo isso. Onde no mundo existe uma política de aumento das armas para a população? Só no Brasil, com esse governo de natureza, de corte bem fascista, né, que está se implantando aqui, se implantou e tenta criar raiz. Mas o povo brasileiro é sábio. O povo brasileiro já derrotou o nazismo na Segunda Guerra Mundial. Já derrotou o fascismo aqui mesmo, com Plínio Salgado e seus asséculos naquela época. O povo tem sido firme sobre esse aspecto. O povo não está gostando, não. Você pode olhar que a prova disso digamos, a popularidade do presidente, que está caindo fortemente. E não só a popularidade dele, como o índice de aprovação do governo. Está lá embaixo.
e vai desaparecer, porque eu não acredito que há não ser meia dúzia de loucos, né, que são mesmo, esses são, não tem gente que não tem jeito, que ficam apoiando o governo com essa característica. O governo que aprova medidas fascistas, né, o governo que faz continência à bandeira de outro país, o governo que homenageia torturadores, um governo que se envolve com milícias através de seus agentes, né, milícias criminosas no Rio de Janeiro e em outras cidades. Não foi para isso que o senhor votou, camarada. Então vamos mudar de posição, vamos se aliar, vamos nos alinhar dentro do projeto de criar um país livre, soberano, próspero, onde todos possamos conviver dignamente, conviver harmonicamente, que isso é o que quer todo mundo. Todas as pessoas querem bem-estar, querem viver em tranquilidade, em paz, ter empregos, né, ter educação, ter saúde, ter segurança. É isso que nós temos que construir. Jamais o governo que estimula o ódio, que estimula a dissensão, que estimula o armamento. Isso se vê claramente nos números da violência no Brasil, mais recentemente. Lula livre é a esperança do povo brasileiro de novamente ser feliz? Sim, Lula livre. Não só solto, Lula livre, portanto, livre de processos injustos. E, claro, podendo dar a sua contribuição para um outro processo político que resgate, né, resgate a realidade brasileira. E não vai ser fácil, inclusive, porque muita coisa já se perdeu, né? Essas privatizações, no caso da Petrobras, como é que você privatiza? Os caras estão tentando privatizar a Eletrobras. Como é que qual o país sério que entrega a sua energia para ser administrada, para ser propriedade de empresas de outros países, a sua matriz energética? A Embraer, a tecnologia de altíssimo nível das principais empresas de aviação, de construção de aeronaves do mundo, inclusive aeronaves militares. Como é que você pode entregar essas coisas para o exterior? É uma insanidade completa. O nosso projeto, né, de segurança nuclear, né, os nossos estaleiros que desapareceram, milhões. A reforma trabalhista prometeu criar 3 milhões de empregos. Eu não sei exatamente, mas já criou uns 4 milhões de desempregados. E o senhor ministro da Economia ainda tem a cara de pau de dizer que daqui a 2 anos, né, no terceiro ano do governo, desse governo fascista, o Brasil vai deslanchar. No terceiro ano. Quer dizer, como não tem mais. Porque no começo era logo em seguida. Aprova a reforma da trabalhista, o emprego vem em seguida. A reforma da Previdência, o emprego. Como está vendo que essa lorota ninguém cai mais nela, então já estão, digamos, tentando jogar isso para 3 anos. Olha, por quê? Porque isso vai enganando a população durante mais. Mas o povo não vai mais se enganar, não. O povo sabe muito bem que fez uma bobagem quando elegeu esse grupo que está aí no governo e vamos sim recuperar esse espaço perdido. O trabalho da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, fale um pouco a importância nesse momento. Olha, a partir da tentativa naqueles primeiros momentos que se implantaram determinadas medidas, pautas bombas contra o governo da Dilma, no momento em que houve aquele bombardeio ao governo da Dilma Rousseff, né, tentando desestabilizar e inviabilizar o governo, e conseguiram fazer isso mesmo. Havia uma crise econômica mundial que estava começando a ter reflexo no Brasil, e se amplificaram esses reflexos exatamente em razão das pautas bombas e várias medidas que a Dilma não conseguiu tomar. Pois bem, naquele momento, muitos advogados brasileiros que não concordam com essa situação, que são democratas, que não concordam que o nosso país seja entregue, que haja essas privatizações exageradas, que se tire direitos dos trabalhadores, que se tire direitos sociais da população, foram se reunindo naturalmente nos diversos locais, nos diversos estados, nas diversas cidades. E nós nos articulamos aqui num grupo chamado Juristas pela Democracia. Nós somos um número muito grande de juristas aqui. E depois criamos uma associação nacional chamada Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. E então, aqui no Ceará, nós temos um núcleo desta associação que discutimos essas questões, né? Como intervir para que os direitos não sejam retirados, né? Para que a gente
possa retomar né, o progresso social, né, e, naturalmente, para que as leis sejam aplicadas corretamente. E, dentro desse processo, é claro, lutar para reparar a injustiça que está sendo feita com um brasileiro tão importante na história como o Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso, inclusive, né, já há mais de um ano. Hoje nós somos já em um ano e meio de formalização, porque os juristas pela democracia eles existem desde a época da Dilma, uns 3 anos mais ou menos. Mas formalizados na associação, nós temos um ano e meio. Mas nesse um ano e meio, nós já temos quase 2.000 filiados no Brasil inteiro, né? E esses advogados estão aí demonstrando o seu apreço pela democracia, né? Digamos assim, a sua vontade de impedir que o Brasil volte a ter um governo de força, um governo ditatorial, um governo onde as pessoas não tenham liberdade de ir e vir e liberdade de expressão também, né? Que é o que caracteriza o governo da ditadura, né? É que você não possa expressar suas ideias, seus pensamentos, que a arte seja limitada, né? Que as pessoas não possam, enfim, todas as pessoas sabem muito bem o que significa viver num regime de ditadura, onde você muitas vezes é hostilizado, né? Na época da ditadura houve uma campanha de Brasil ame ou deixe, quer dizer, se você não concorda com o governo, vai embora daqui, vai embora. Sim, porque você criar as condições de impedir que o sujeito viva no seu próprio país só porque ele não pensa igual a você, não está certo. Inclusive não é constitucional. A Constituição diz, né, que não há diferença ninguém pode ser preso ou perseguido por opinião, porque é de raça A ou B, porque é de religião A ou B, porque é de sexo A ou B. Isso não existe na nossa Constituição. É isso que a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia tem lutado, e nós temos tido algum êxito, viu? Nós estamos conseguindo barrar muitas das coisas que estão acontecendo, que se pretendia que acontecesse, e nós estamos conseguindo barrar no judiciário, enfim, fazendo denúncias e conscientizando a opinião pública. Esse é o nosso papel. Você, como jurista, tem confiança no Supremo em relação ao caso do Lula? Olha, eu não vejo como o Supremo possa dizer que os processos do Lula não são nulos. Eles são escandalosamente nulos. Pode ser que um outro juiz ali, o ministro, possa ter esse entendimento, porque os julgamentos têm mostrado isso. Mas esses processos são tão escandalosamente nulos, por vários motivos, e cada um desses motivos, de per si, anula o processo, que eles não chegam ao final. É por isso que uma das correntes, havia uma corrente de pessoas que dizia que o Lula deveria sair mesmo nessa liberdade limitada que foi proposta pelo Ministério Público. Né? Por quê? Porque se o Lula for esperar o julgamento de mérito para absolvição, realmente vai ser difícil, porque os processos não chegam ao final. Porque quando eles chegarem no Supremo, eles vão ser declarados nulos e vão voltar para a primeira instância para tramitar de novo, para aí sim haver o julgamento de se é ou não condenado, se é ou não absolvido, entendeu? Então é uma coisa que pode demorar anos, mas eu não vejo, sinceramente, do que eu conheço do Supremo Tribunal Federal, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai sim dizer que aqueles processos são nulos, né, são viciados e são vícios insanáveis, portanto, vai imediatamente libertar o presidente Lula, sem restrições. Porque a consequência é essa. Se os processos são nulos, o presidente Lula não pode ficar preso, porque ele está preso porque teria sido condenado na segunda instância, que é outra discussão, né, no jurídico importante. Porque a Constituição Federal diz que ninguém será preso até o trânsito em julgado da sentença. Até a sentença ser julgada no Supremo Tribunal Federal e não tiver mais recurso. E no caso do Lula, o Lula está preso e não foi condenado na última instância, somente na segunda instância. É outra discussão também específica do caso do presidente Lula. É uma injustiça por cima da injustiça. Então, são tão grosseiros esses processos, inclusive por incompetência do juiz Eco lá de Curitiba, que
Eu não acredito que o Supremo Tribunal tenha coragem de dizer que aqueles processos são válidos. E se ele disser que são válidos, na hora que for julgar o mérito, o Supremo tem sim que dizer que não, o Lula não comprou aquele apartamento, portanto ele não se beneficiou de coisa alguma ali e tem que ser absolvido, assim como o sítio de Atibaia e outros processos eventualmente. Muito pelo contrário, o Lula tem que ser levado, reverenciado pelo que ele fez pelo Brasil, né? Levar o Brasil para entre as melhores, as mais importantes nações do mundo, e não apenas economicamente, politicamente. O Brasil estava entre os 7, 8 países, era chamado para as reuniões de Davos, né, que são os 7 principais economias do mundo. O Brasil fazia parte do grupo dos 20 mais importantes, e o Lula, pessoalmente, era chamado a ajudar nas negociações em conflitos de outros países, no Oriente Médio, na própria África. Enfim, o Lula tem que ser preservado e não vilipendiado e não espezinhado como está sendo feito hoje. Essa injustiça o Brasil tem que reparar e rapidamente, porque quanto mais demorar, pior fica a imagem do Brasil no exterior e fica ruim também na consciência das pessoas, porque eu não posso me conformar de ver um homem preso, um homem da estatura do Lula, com todo aquilo que ele fez, tirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, que, diga-se de passagem, o Brasil agora voltou para o mapa da fome, né? O Brasil tinha saído do mapa da fome. O Brasil fez todos aqueles benefícios e ainda pagou o Fundo Monetário Internacional. Tinha 250 bilhões de dólares de reservas internacionais. Não é pouca coisa. Pois bem, esse homem está preso porque teria sido teria comprado ou beneficiado com um apartamento, um triplex que vale nada, uma praia popular, um apartamento pequeno. Não é possível. Né? E se dizia na época que o Lula tinha feito o maior esquema de corrupção do mundo, que ele tinha se beneficiado e tal. O Lula só tem aquele apartamento que ele sempre teve lá, há muitos anos que ele tem, né? muito antes de ser presidente da República. Os filhos do Lula estão praticamente passando fome, todos desempregados. Não é justo. Eu não me conformo e eu acho que o povo brasileiro deve sim se posicionar e, de uma vez por todas, dar um fim a essa situação de injustiça grave que está acontecendo no país. Nossas considerações finais, eleição do Bolsonaro no poder e a prisão do Lula. A democracia está manchada? Está na UTI? Evidente que está manchada, muito manchada, porque o Lula foi retirado da eleição de forma irregular por uma condenação injusta, por uma prisão injusta mais ainda, né? Porque o Lula não tinha que estar preso, o Lula tinha que estar em casa respondendo o processo em liberdade, não preso. Ele foi preso por quê? Porque preso ele não podia responder, não podia participar do processo eleitoral. Você veja que as coisas são maquinadas, são preparadas. O judiciário, o setor do judiciário, né? Porque a grande maioria dos juízes são honestos. A grande, mas a grande mesmo maioria dos juízes são honestos, estão no seu trabalho diário, distribuindo a justiça, se esforçando. Mesma coisa do Ministério Público, dos estados, da própria União. É meia dúzia de pessoas que se comprometeram com esse processo criminoso. Então, o Lula, o processo foi viciado por isso, porque o ator principal desse processo, o principal candidato, aquele cujas pesquisas indicavam que ia vencer, e fácil, poderia vencer até mesmo no primeiro turno, foi retirado da disputa. Então, onde é que está a democracia? Aí a eleição do Bolsonaro, além desse fato, ainda foi, digamos assim, ajudada pelas chamadas fake news, né? Notícias falsas, né? Milhões de notícias falsas. Aliás, o The Intercept essa semana mostrou claramente, aliás, o próprio teve um desses organismos, eu já não me lembro mais, que é tanta notícia, que reconheceu, né, desses que hospedam esses sites, essas coisas, eles reconheceram que milhões de postais foram disparadas, né, eletronicamente. Não eram pessoas que estavam fazendo aquelas, e disparadas de forma enganosa, né? E muito mais do que fake news. Porque fake news ainda é notícia mentirosa. Notícias criminosas. É muito mais grave, porque você dizer que no Ministério Ministério da Educação
se utilizava uma madeira de piroca para induzir as crianças, não sei o quê, e espalhar isso aos milhões, e fazer com que as pessoas acreditassem e ficassem indignadas com esse processo, para interferir no processo eleitoral. Isso é crime, e é crime grave, isso é um crime, acho que não tem nem perdão um crime desse. E tem tantas outras insanidades como essa. Então, isso aí não é fake news, isso é crime, notícia criminosa. Isso é expediente. Então, essas notícias, hoje, não há dúvida nenhuma que elas influenciaram no processo eleitoral. Então, a eleição desse presidente aí, ela foi completamente viciada. Ela não tem legitimidade. Ela é uma imposição, ela é fruto da insanidade, ela é fruto enfim, dessa situação, né, digamos, da chamada pós-verdade, sei lá, é fruto dessa situação que se criou no Brasil, onde a verdade deixou de existir. Nós estamos no império da mentira, da falsidade, no império da enganação, ao ponto de uma eleição para presidente da República ter esse tipo de interferência. Então, esse governo, é claro que é um governo ilegítimo. Ele pode até receber os votos lá, agora receber o voto enganado. Eu não acredito que as pessoas possam votar sabendo que o governo vai prejudicar ele mesmo. Quer dizer, ele votava pensando que o governo ia ajudar. Ao contrário, por quê? Porque foi enganado. Então, está em tempo realmente enfim. Então, se você me pergunta se esse governo tem legitimidade, eu digo que não tem ilegitimidade. Ele foi eleito a partir de um artifício para tirar o Lula da campanha e outro artifício para impedir que o Haddad, que mesmo assim ainda foi para o segundo turno, fosse eleito, a partir das notícias falsas e outras coisas. Né? Hoje mesmo os jornais estão mostrando o número como é que se diz? De candidaturas laranjas que foram colocadas, né? Muitas candidaturas que eram apresentadas apenas para receber o dinheiro do fundo eleitoral que vai para cada partido, e eram utilizados porque aquelas candidaturas eram apenas para colocar preencher ali e pegar o valor e colocar na campanha do presidente. Falei nos jornais, o ministro do Turismo está sendo processado exatamente por isso. E quem está processando não é a oposição, não. Quem está processando é o Ministério Público Eleitoral. É o Ministério Público. Então, não são fatos, que não é nenhuma novidade isso aí. Então, é um governo ilegítimo, sim, e muito mais grave do que ilegítimo, muito pior. É um governo que é contra o povo, que tem sistematicamente, de todas as formas, né, aplicado medidas que estão contra o povo. Entendeu? O país como é que está. E a realidade mostra, basta, se você pega, por exemplo, a gasolina era R$ 2,50 ou R$ 2,90 na época da Dilma, em média. Era muito alta. Agora está quase 5, quase mais de 4, não sei bem. E aí? Foi para isso que você votou, não foi? Você votou para que a gasolina diminuísse, não para aumentar. De modo que esta é a realidade, e vamos em frente, sim, vamos lutar para que o Brasil recupere a sua democracia plena, que os poderes públicos sejam corretamente administrados, que a economia do Brasil volte a crescer, né, mas que cresça pensando na população, tendo a população como alvo e não as empresas apenas. Claro que as empresas têm que crescer também, mas o povo tem que ter a sua parte nesse processo de construção, que afinal é a mão de obra humana que faz com que as empresas ganhem os seus dinheiros. Essa é a nossa realidade. É isso que as entidades democratas, para isso que nós estamos lutando.